Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Muito bom dia, queridos ouvintes, amigos da Rádio Londrina que estão nessa belíssima manhã de domingo sintonizados conosco para mais um programa Além da Vida. Então vamos preparar a ambientação do nosso programa como nós fazemos sempre, né? E vamos ouvir a mensagem que foi preparada pela Federação Espírita do Paraná através do seu programa Momento Espírita, que hoje nos traz a mensagem Renascendo das Cinzas. Nós vamos ouvi-la e já retornaremos. O termo resiliência se deslocou do mundo da física para o comportamental. Em princípio, traduz a capacidade de um corpo se deformar por conta de agentes externos e em seguida se recuperar. No campo comportamental, o papel da resiliência corresponde à capacidade humana de enfrentar, vencer e sair fortalecido de situações adversas. Ser resiliente é um processo que se ativa dentro de nós de acordo com as necessidades impostas pelas dificuldades da vida. Todos dispomos dessa ferramenta, e ela se fortalece através das características pessoais de cada um. Tais características determinam nossa maneira de enxergarmos uma situação penosa, bem como a forma pela qual reagimos diante dela. Uma jovem que se tornou viúva na reta final de sua gravidez escreveu: "Um homem tem uma morte súbita 2 meses antes do nascimento do seu único filho." Assim nasce esse blog, tentando entender e explicar 2 sentimentos opostos e simultâneos, vividos pela viúva e mãe, que, no caso, sou eu. Uma pressa em falar para Francisco sobre seu pai, sobre o mundo e sobre mim mesma. Para conseguir lidar simultaneamente com 2 emoções tão fortes e contrárias, de um lado o luto e de outro as alegrias da maternidade, ela criou o blog, a fim de contar ao filho as histórias dela e do pai. Eu não queria deixar de viver o luto porque tinha acabado de me tornar mãe, e não queria deixar de ficar feliz por ter acabado de me despedir do meu amor, conta ela. Mais tarde, as histórias se transformaram em um livro, intitulado Para Francisco. Resiliência. Cada dia é uma nova oportunidade diante dos sonhos a serem realizados, dos objetivos a serem alcançados, dos limites a serem superados. Os desafios são inúmeros, é verdade. As dores, por vezes, enormes, parecendo quase insuportáveis. As lágrimas incontáveis. Todavia, o sofrimento é responsável por nos fazer descobrir quem realmente somos, distanciando-nos das ilusões que possuímos acerca de nós mesmos. Quando nos julgamos pobres, o desafio das minguadas condições materiais nos ensina que o pouco é sempre mais do que suficiente. Quando reclamamos de nossa família imperfeita e desarmoniosa, as lágrimas saudosas do ente querido que retornou para o outro plano da vida nos mostram o quão felizes somos na companhia de nossos familiares. Quando nos esquecemos dos amigos e egoístas nos negamos a estar em sua companhia, a dor da solidão nos recorda de que a mão de Deus nos alcança através do nosso próximo. A mitologia nos fala de uma ave de penas brilhantes, douradas e vermelho arroxeadas, que após viver muitos anos,
ao se aproximar sua morte, entra em autocombustão, renascendo das próprias cinzas algum tempo depois. O que nos falta para renascer, sorrir e sermos felizes? Podemos, sob a luz da resiliência, transformar as lágrimas ontem derramadas nessa capacidade de enxergar todas as possibilidades do hoje, do amanhã e de nós mesmos. Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, companheiros de doutrina, ouvintes que simpatizam com o Espiritismo, obrigado pela presença, obrigado por estarem conosco neste momento. Bacana, né, José Miguel, a mensagem que nós ouvimos. Deixo para você aí os primeiros comentários. Bom dia, Paulo, bom dia, Cacá, amigo ouvinte que está sempre no programa. Nossa gratidão a vocês por essa comunhão de sentimentos renovados, de busca de conhecimento, de transformação moral. Lindíssima mensagem de abertura, preparada pela Federação Espírita do Paraná, através do Momento Espírita, né? E eu pensava aqui, entre outras coisas, né, Paulo, que Deus, nosso Pai, o Deus Espírita, o Deus de Jesus, né? Ele não dá ao seu Filho amado uma prova maior do que ele possa suportar, né? Então aqui estamos para aprender, para crescer, para evoluir, para progredir. Nesses sofrimentos, nesses momentos de dificuldade, pensemos nisso, né? A nossa prova não será maior do que a força interior que nós temos, né? Que a mensagem traduz hoje por um termo bastante atual, que é a resiliência, né? E quando a gente lembra de Jesus, né, Paulo? O maior resiliente de todos os tempos, né? É, bem isso, José Miguel, queridos ouvintes. Resiliência, né? É um nome difícil. Nome difícil. Eu, primeira vez que eu ouvi, confesso assim, o que é resiliente? Eu não sabia mesmo. Tive que pegar um dicionário e pedir para alguém me explicar o que era resiliência, né? Então, vamos dizer assim, numa linguagem simples. Resiliência é a capacidade de se recuperar, de voltar ao que a gente era antes de um determinado acontecimento, né? Isso é ser resiliente. Eu diria assim que todos nós temos essa capacidade. Ela é intrínseca do ser humano. Todos nós temos. Mas será que todos nós sabemos que nós temos essa capacidade? Acho que não, né? Porque muita gente, diante de uma dificuldade, tende a desistir de lutar, não consegue ver, como a gente costuma dizer, uma luz no fim do túnel. Simplesmente, um determinado momento significa o fim. E a pessoa não consegue encontrar forças nem motivação para ir além. Então ela não volta à sua forma antiga. Então é muito importante, para que a pessoa seja resiliente, que ela busque se tornar resiliente, que ela aprenda a se tornar resiliente. Talvez algumas pessoas possam ter nascido com essa capacidade, até porque o Espiritismo diz, né, que como nós reencarnamos, nós trazemos do nosso passado um pouco das nossas experiências. Então cada um é aquilo que construiu em si. Então nós podemos sim dizer que algumas pessoas podem ter essa característica natural. Não é um dom, não é uma concessão. É algo que ela adquiriu ao longo de muitas e muitas existências. E outras pessoas não. E ora, a vida ela é cheia de provações. Até porque nós estamos num planeta, num orbe. O nosso mundo, conforme a doutrina nos explica, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Isso está bem explicado
dentro da doutrina espírita. Nosso planeta, o nosso orbe, ainda é um mundo nas primeiras escalas de evolução dos mundos. Nós saímos do primitivismo e estamos agora num mundo onde predominam as provas e expiações. Acima de nós, ou seja, há outros mundos de regeneração, mundos felizes, que é o que nós aspiramos chegar um dia. Ora, se somos então um mundo de provas e expiações, os espíritos que vêm para cá, vêm para quê? Para serem provados ou para expiar, ou seja, resgatar através das lutas, resgatar os seus erros do passado, os seus equívocos, enfim. Então a gente costuma dizer, viver é lutar. Nada mais justo, nada mais lógico, dadas as características do mundo em que nós vivemos. E assim será por muito, muito tempo. Quer queiramos, quer não, porque esta é a lógica do mundo em que nós estamos. Poderá ser diferente? Sim, poderá. Quando nós transformarmos esse mundo num mundo melhor. Isso não virá por graça, não virá por concessão, virá por trabalho, virá por transformação que nós, espíritos encarnados que estamos aqui neste e noutros momentos, haveremos de fazer. Ora, se lutamos, se sofremos reveses, nós não podemos desistir, porque viver é lutar, e lutar é permanecer sempre buscando algo, tentando uma vitória, tentando uma superação. E as pessoas resilientes são as que conseguem compreender isso. Que um revés não é o fim, que uma derrota não é o fim, que uma guerra não se define numa batalha, né, usando um exemplo. E que nós precisamos sim sermos resilientes. Mas para isso a gente precisa entender a motivação de estarmos aqui neste mundo. Qual o papel que o Criador nos deu? Por que nós existimos? O que nós precisamos fazer por nós e pelos outros que estão conosco nessa jornada, nesta luta? Então na mensagem foi nos dado um exemplo, né? E que a gente vê todos os dias, pessoas perdendo seus entes queridos, né? Reveses de toda sorte, problemas com doenças, enfim. Muitos e muitos problemas que afetam a vida das pessoas. E a gente tem que fazer o quê? Levantar a cabeça, entender que temos objetivos a cumprir, que temos metas a alcançar e que a vida nos oportuniza isso. E a gente então levanta, sacode a poeira, né, como diz a música, e dá a volta por cima e continua a luta. Isso é ser resiliente. Para isso nós tivemos assim ao longo de todos os tempos as religiões, né, a moral, a filosofia, que vem nos dar o entendimento do sentido da vida. E hoje a doutrina espírita nos ajuda nisso, né? Tentando mostrar para nós o que nós somos, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, por que nós sofremos provas tão duras, né? Que nada mais é do que consequência dos nossos atos do passado. E reclamar não vai resolver o nosso problema. Precisamos continuar lutando, sendo resilientes. E a compreensão da vida, a compreensão dos mecanismos que regem a vida, eles não irão aliviar as nossas dores e muito menos nos desonerar das nossas responsabilidades e das nossas lutas. Mas sabendo que nós teremos que enfrentá-las e que tudo terá um fim justo, isso nos dá mais força, mais coragem, mais ânimo para o enfrentamento. Certo de que tudo passa. Os piores reveses, as piores dificuldades passarão. E felizes aqueles que conseguirem, de cabeça erguida, com fé e com determinação, conseguirem superar essas dificuldades e continuar caminhando pela vida, né, cumprindo a sua destinação, que nada mais é de que crescer, evoluir, progredir, se aperfeiçoar e ser feliz. É para isso que nós estamos aqui. Não vamos conseguir, minha gente, num passo só. Isso é certo, né? Mas vamos conseguir sim. Então é isso. Hoje o José Miguel não pode estar conosco. Ele só fez a abertura comigo e saiu de fininho. E eu vou explicar por quê, rapidinho, porque ele me pediu.
eu gostaria de muita atenção aqui dos nossos ouvintes, né? Ele deixou comigo aqui um panfletinho, né, sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, minha gente, é como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, é um mês dedicado a alguma coisa. Um é dedicado para a saúde da mulher, o outro é dedicado para a saúde do homem, e o Setembro Amarelo é para prevenção do suicídio. Assunto importantíssimo, importantíssimo. E nós estávamos falando aqui um pouco antes de iniciar o programa, Cacá, eu, o José Miguel, que em alguns lugares desse mundo, né, o suicídio é quase um problema de saúde pública, de tanto que ele acontece. Em alguns lugares o suicídio mata mais que algumas doenças do corpo, né, como coração, sei lá, câncer, coisa que ovalha. Mas enfim, o que tem a ver com o que nós estamos falando? Primeiro, que o assunto é importante. Segundo, tem tudo a ver com a mensagem que nós ouvimos, né? A pessoa que se suicida, ela não é resiliente, ela sucumbe à prova. E o CVV, que é um centro de valorização da vida, né, que ajuda as pessoas através do telefone, através de mensagens, as pessoas a superar, ele tem um papel muito, muito, muito importante. O Zé Miguel está participando, então ele pediu para falar um pouquinho disso aí, para conscientizar as pessoas de que isso é um pouco de tabu, esse assunto é tabu, mas nós precisamos conversar hoje, especialmente com os jovens, tá? Então pensemos que esse mês de setembro é um mês para nós nos dedicarmos a pensar na prevenção do suicídio. E o Espiritismo trata isso, tem um capítulo muito especial dentro da nossa doutrina, né, falando sobre a questão dos suicidas, né, que desistem das suas lutas, que interrompem a sua própria existência e depois acabam contraindo dívidas ou compromissos muito mais graves, né, do que aqueles que eles tinham inicialmente, porque não deixam, não se desoneram das responsabilidades que eles tinham e aí acumulam mais uma, né, que é o suicídio em si, quando interrompe a vida, e aí precisarão resgatar isso num futuro. Então, José Miguel, que está me ouvindo agora, estamos aí todos nós de braços dados, né, com o mesmo objetivo de valorizar a vida. Então é importante que, inclusive dentro da doutrina espírita, né, nós falemos sobre isso. E o José Miguel também me contou uma curiosidade, que esse CVV, ele começou em São Paulo, dentro de um centro espírita, com um movimento de jovens. E hoje ele está em todo o Brasil, não está ligado a nenhuma religião especificamente, a nenhum grupo. Todo ele feito por voluntários, de pessoas de todas as etnias, idades, religiões, não importa. Importa é valorizar a vida das pessoas. Isso é muito importante. Então pensemos nisso, meus amigos, né? Porque todos nós, perto ou longe, conhecido, às vezes tem alguém que já esteve, digamos assim, envolto nessas nuvens, né, obscuras que levam ao suicídio. Mas vamos lá então. Vamos voltar às nossas reflexões. Hoje então eu fico sozinho aqui lendo a pergunta e dando a resposta e fazendo o comentário, né? Porque o José Miguel não pode estar comigo. Mas vamos lá. No último programa, eles pararam, né? Eu não estava presente, estava com Covid pela segunda vez, mas felizmente tudo foi resolvido sem sintoma. Foi parado na questão de número 120 do Livro dos Espíritos, que hoje que está falando sobre a progressão dos espíritos. Nós falamos já alguns programas atrás na escala espírita, que o senhor Allan Kardec, juntamente com os espíritos, estabeleceram uma escala. Ora, se existe uma escala, se os espíritos estão, digamos assim, agrupados diferentemente, é lógico que eles não estão nesses grupos definitivamente, que os espíritos migram de um grupo para outro na medida em que eles vão evoluindo. Então a pergunta é, o espírito evolui, ele progride? Claro que sim, de inúmeras formas. Neste e noutros mundos.
E ele evolui enquanto encarnado e enquanto desencarnado. A evolução, ela acontece sempre, não tem como interromper este processo. Então, falando da questão já de número 121, o Sr. Allan Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos que dirigiam a codificação: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e o outro do mal? Vamos ver então a resposta que os espíritos deram para esta pergunta. Não têm eles o livre arbítrio? Deus não os criou maus. Criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Essa é a resposta que os espíritos deram. Palavra-chave: livre-arbítrio. Livre possibilidade de escolha, livre escolher, liberdade. Liberdade com responsabilidade. Liberdade sempre está ligada a essa outra palavra, responsabilidade. Podemos fazer o que nós quisermos e colheremos daquilo que nós plantarmos. Ou seja, podemos fazer? Sim. O que nós fazemos tem consequências? Sim. Então colheremos das consequências. Aqui, meus queridos ouvintes, eu faço uma pequena ressalva. Os que me ouvem aqui nesse programa há muito tempo, sabem que eu faço uma pequena separação aí dessa questão de bem e mal. E eu falo pessoalmente que eu não gosto muito do termo bem e mal, porque isso pressupõe que o mal existe, e se o mal existe, ele teria que ser criado. E como só tem um Criador, Deus teria que ter criado o mal. E isso, filosoficamente, não é conforme a bondade de Deus. Se Deus é perfeito, e se Deus é todo o amor e toda a perfeição, poderia ele ter criado o mal para que as pessoas fossem más? Eu particularmente não acredito nessa tese e vou tentar explicar sobre o aspecto filosófico. Ora, existe o bem. Nós costumamos chamar a falta do bem de mal, mas a falta de bem não é mal. A falta de bem é falta do bem. E se uma pessoa se comporta mal por não conhecer o bem, ela não é intrinsecamente má, ela é apenas ignorante, ela ignora o bem, ela não conhece o bem. Então, nesse sentido, sim, os espíritos têm livre arbítrio. Eles podem escolher o caminho do bem ou escolher um outro caminho diverso, diferente, que vai acabar levando para o bem, mas de maneira tortuosa. É assim que nós devemos enxergar isso. Então, nesse aspecto, nós vamos encontrar espíritos de diferentes graus de evolução. Todos, minha gente, criados por Deus. Aí que está a chave, aí que está o segredo. A pior pessoa que vocês conhecem, imaginem agora, o bandido mais perverso, o homem mau, terrível, ignorante, imaginem essa figura. Imaginaram? Pois bem, esse espírito é um espírito de Deus, tanto quanto eu, tanto quanto você, tanto quanto qualquer criatura do universo. Às vezes a gente esquece isso, né? Como se aquela pessoa não fosse criada por Deus, mas ela é. Ela é um filho de Deus, ela é irmã nossa, irmão nosso. Por pior que ele seja. Ele escolheu um caminho diverso do nosso, fruto do seu livre-arbítrio. Vamos fazer uma brincadeira aqui agora?
Vamos imaginar que agora todos nós fôssemos aquele cristão bonzinho que Jesus gostaria que nós fôssemos, né? Que nós não somos ainda. Mas vamos imaginar que nós fôssemos agora bons cristãos. E conseguíssemos ver todos os nossos irmãos como irmãos. Todos os seres viventes no planeta como nossos irmãos. Todas as criaturas como criaturas de Deus. Independentemente de como elas sejam. E nós teríamos o mesmo respeito por todas, por serem filhas de Deus como nós. Imaginaram como esse mundo seria diferente? Pois é, né? E por que ele não é tão bom quanto a gente gostaria? Porque nós não conseguimos ver no nosso irmão que escolheu um caminho diferente, nós não conseguimos ver nele que ele é uma criatura de Deus. E o Espiritismo nos diz isso. Que todos nós somos filhos do mesmo Criador e que o livre-arbítrio nos fez escolher um caminho diverso. Às vezes um muito, muito distante do outro ou contrário ao outro, enfim. Mas tudo isso é experiência, tudo isso vai nos levar para um mesmo objetivo. Todos nós vamos acabar nos aperfeiçoando, através da dor ou através do amor. Então, essa resposta, né, ela nos leva a muitas conclusões. Nós podemos sim escolher caminhos diversos. Sim. E podemos então levar sermos adjetivados, né? Podemos ser qualificados como bons ou maus. Mas na verdade nós estamos num determinado estágio de evolução que convencionamos chamar alguns de bons e chamar alguns de maus. Mas vamos parar de chamar esses de maus e vamos chamá-los apenas de ignorantes do bem. Pessoas que ignoram o bem e que haverão de conhecer. E vamos pensar assim, quem sabe, talvez nós possamos ensinar essas pessoas o bem. O que vocês acham? Vale a pena tentar ensinar as pessoas que não conhecem o bem a conhecê-lo? Alguém vai dizer assim, mas isso não vale a pena, isso não vai dar certo, a pessoa não vai entender. Será? A semente, minha gente, demora para germinar, né? Mas ela acaba germinando, e todo bem que nós plantarmos, com certeza, haverá de germinar um dia. Então, por que alguns espíritos seguiram um caminho e outro? Sim, por causa do livre-arbítrio, essa escolha é deles. E por escolherem, colherão das consequências, né, das suas escolhas. E vamos para mais uma questão. A questão de número 122 do Livro dos Espíritos. E o Sr. Allan Kardec, então, elaborou a seguinte pergunta. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda, de preferência a outra? Vamos repetir a pergunta, né? Como podem os espíritos em sua origem, né? Eles não têm consciência de nada ainda, são bem simplesinhos, né? E então, pergunta assim, já que eles são tão simplesinhos, como é que eles podem escolher entre o bem e o mal? É a pergunta. Então, há neles algum princípio, alguma coisinha lá dentro, né, que pode encaminhar numa ou noutra direção? Bom, vamos à resposta que os espíritos deram. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma, digamos assim, causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, o livre-arbítrio é construído.
acho que está bem claro aqui, né? Que foi perguntado assim, né? Quando nós fomos lá quando nós éramos, ou os espíritos que ainda são muito simples e ignorantes, eles não têm consciência das coisas, ele não tem consciência da escolha. Então, quando ele está escolhendo, ele sabe o que está certo, o que está errado? Tem alguma coisa que diz? Bom, aqui foi dito que o livre-arbítrio, ele se constrói. Então, por que nós hoje pensamos do jeito que nós pensamos? Nós nascemos pensando assim? Há 20 anos atrás eu pensava como eu penso hoje? Há 40 anos atrás eu pensava como eu penso hoje? Será que daqui a 20 anos eu estarei pensando como eu penso hoje? A resposta é clara, evidentemente que não. Eu tenho certeza que nos últimos 20, 40 anos eu amadureci como pessoa. Eu aprendi muita coisa, experimentei muita coisa, convivi com muita gente e sou um pouquinho de cada uma com quem eu convivi. Em cada conversa, em cada gesto, em cada experiência, eu me tornei o que eu sou. Eu não sou o que eu sou sozinho. Eu sou fruto de todas as minhas experiências, e as experiências ocorrem com as pessoas. Eu não falo de experiência com coisas. As coisas não nos dão experiência. Os seres inanimados não nos dão experiência. O que nos dá experiência é conviver com pessoas. E cada um de nós traz em si todas essas experiências. E a partir disso, nós vamos aprimorando a nossa capacidade de julgar, de escolher. E daí vem o livre-arbítrio. Então eu diria assim, o livre-arbítrio ele é sempre proporcional à condição intelecto-moral que a pessoa está. Eu não posso comparar o livre-arbítrio de uma criança com o de um adulto ou com uma pessoa já madura. Porque na sua experiência cada um vai escolher de um jeito, digamos assim, diante da mesma situação. E a pessoa não pode ser condenada pela sua escolha. Porque a sua escolha tem a ver com a sua experiência, com a sua vontade, com o seu momento, inclusive. Por isso que quando a gente fala de certo e errado, também eu acho uma coisa muito ambígua. O que é certo, o que é errado? Quem que estabeleceu isso? A vida, minha gente, é experimentação. Certo e errado são conceitos como bem e mal. Nós estamos aqui para aprender. Aliás, tem uma frase que nos remete, né, que ela é muito difícil de entender quando Jesus diz assim: é preciso que venham os escândalos, mas ai por quem venham os escândalos. Puxa vida, é complicado entender, né? Ou seja, aquelas pessoas que vêm praticar o mal, né, que ainda são ignorantes do bem, digamos assim, elas nos ajudam a compreender. E elas ainda são condenadas por isso? Ai daqueles que fazem isso. Puxa vida, será que isso não está dentro de um processo maior em que essa questão bem e mal é sempre relativa e faz parte de um processo maior de experimentação, de experiência, para que a gente entenda realmente o que é a vida e por que nós estamos aqui? Enfim, é isso que nós temos que pensar. E não é aqui nesse programa especulando uma resposta que nós vamos chegar à conclusão. Isso, gente, a gente consegue estudando muito, conversando com pessoas, participando de grupos de estudo, né? Por isso que a gente sempre recomenda que as pessoas, se têm dúvidas, se querem aprender, procurem grupo de estudos nas casas espíritas, conversem com outras pessoas, que busquem outras experiências para aprender. Leiam diversos livros a respeito do mesmo assunto, que é só isso que nos torna, digamos assim, experts em alguma coisa. Porque sozinhos a gente não consegue nada. Só vamos ficar envoltos nas nossas próprias concepções. E isso que a gente chama de idiosincrasia. Ou seja, a pessoa ter uma concepção própria e acreditar que aquilo é verdade. Mas é verdade só na cabeça dela. Porque ela só consegue ficar envolta nos seus próprios pensamentos. Então, quando a gente tem dúvida, vamos conversar. Ir a um grupo de estudo, pegar como nós estamos fazendo uma questão como essa, discutir, conversar, ver como é que as pessoas entendem. É isso que vai nos levar a nos aprimorarmos, né? Então,
os espíritos têm essa capacidade de escolher, né? E cada um está no seu momento. Então, ou seja, não tem lá alguém que nasceu com livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é aprendido. É como diz aqui. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. E na medida que vão vivendo, que vão experimentando, vão aprendendo a fazer escolhas. E essas escolhas, esse aprendizado vem assim, de escolhas que foram feitas e que não deram um bom resultado, comparando com escolhas que foram feitas que deram um excelente resultado. Então, não vamos falar, uma foi má, outra foi boa. Não, uma atendeu o que eu queria e a outra não atendeu o que eu queria. Isso que vai fazer com que a gente aprimore a nossa capacidade de escolher. Então, o livre-arbítrio não é uma concessão. O livre-arbítrio é um aprendizado. E é por isso que a gente vive tantas vezes e é por isso que a gente precisa reencarnar. Por quê? Porque não é numa existência, né, que a gente vai aprender tudo o que a gente precisa. E é lógico, né? Será que nós vamos aprender todos nós na mesma velocidade? Evidentemente que não. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu timing, né? O seu jeito de aprender. Mas uma coisa é certa, todos nós caminhamos para o mesmo fim, esse fim se chama perfeição, e a perfeição é o Criador, a perfeição é Deus. E ainda dentro dessa questão de número 122, o Sr. Allan Kardec fez duas subperguntas no meio, né? A é a seguinte: de onde vêm as influências que sobre ele se exercem, essas influências que fazem, né, o espírito fazer opções? E a resposta é: dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e se rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás, ou seja, quando a pessoa faz escolha. Lembra que na outra pergunta, né, foi feita uma comparação lá na questão do pecado original, né? Ou seja, todos nós nascemos com pecado original, segundo a tradição da Igreja Católica, porque nós trazemos um pecado que foi lá, digamos assim, praticado por Adão, por ter sucumbido, né? E ter provado do fruto da árvore da vida, que associaram a maçã, mas eu posso dizer que não era maçã, tá, gente? Era o fruto da árvore da vida e não foi explicado, não foi especificado que era essa fruta. Mas isso aqui é só uma curiosidade. E na questão B, tem mais uma perguntinha assim: tal influência se exerce sobre o espírito em sua origem? E a resposta é: acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistam de obsidiá-lo. Bom, aqui temos algumas questões a comentar. Nós sofremos influências de todos os lados, né? Tanto aqui no campo dos encarnados, no mundo físico, quanto dos encarnados no mundo espiritual. As escolhas são sempre nossas. Sempre. Mas teve um espírito que me influenciou a tomar um caminho que não era bom, ou seja, do mal. Sim, ele pode ter influenciado. Mas em última palavra, de quem foi a escolha? Nossa. A gente cede se quiser. O caminho, gente, ele é sempre, digamos, de duas vias. Tem uma figurinha que eu já comentei aqui, né? Que a gente via muito em desenhos animados. Não sei se quem já assistiu um desenho animado na televisão já deve ter visto essa cena, né? De uma personagem que tem assim, um anjinho num ombro e um diabinho no outro, né? Um conclamando para fazer o bem e o outro o contrário, né? Isso a gente viu em inúmeros desenhos animados, como se fosse ali a própria consciência puxando para um lado para o outro. E se não for a própria consciência, influências externas. Então, digamos assim, se tem algo que nos leva para um lado, tem a mesma força que nos leva para o outro. Se tem alguém que pode nos influenciar para nos desviarmos do caminho ao que nós chamamos de mal, nós podemos dizer que tem a mesma força, o mesmo tanto
nos puxando para o caminho que nós chamamos de bem. E a escolha será sempre nossa. Por quais motivos, por quais motivações, não sei. Cada um decide por si, consciente de que vai responder pelas suas escolhas. Então, assim, o homem tem um livre-arbítrio. Ele pode escolher. O livre-arbítrio não quer dizer que vai escolher sempre certo, tá, pessoal? Isso aqui que quer dizer nessas questões. Ah, mas a pessoa pode escolher. Não. As escolhas podem ser equivocadas, faz parte do aprendizado. Ninguém nasceu escolhendo certo. Nenhum espírito nasceu perfeito. Foi dito aqui, os espíritos foram criados simples e ignorantes e estão evoluindo. Todos nós estamos evoluindo. E nós evoluímos através do aprendizado. E o aprendizado acontece através das nossas escolhas. Às vezes as escolhas vêm de encontro que a gente precisa, nos trazem frutos, nos ajudam. E outras, lamentavelmente, nos atrasam, nos desviam, nos colocam num caminho que depois a gente tem que fazer um esforço muito grande para retornar. Mas não deixa de ser uma experiência. E eu sempre costumo dizer aqui, já repeti isso a exaustão, muitas vezes. E o Espiritismo também é muito enfático nisso. Nunca se julga um evento pelo evento em si, mas pela consequência que ele traz. Alguma coisa que pode ter sido muito prazerosa para mim hoje pode causar a minha falência, a minha ruína daqui a alguns anos. E alguma coisa que hoje me entristeceu muito, que me machucou, que me deixou triste, lá na frente ela vai me trazer algo de bom, porque através dessa experiência dolorida eu me transformei e passei a ser uma pessoa melhor. Vocês entenderam? Então, tudo que acontece conosco hoje deve ser julgado no decorrer do tempo, na consequência que ele causa, e não no ato em si. Então, assim, dizer que uma escolha é equivocada ou não foi boa, não sei. A gente tem que julgar ela lá na frente. Uma coisa é certa, nós todos vamos evoluir escolhendo. Todos os dias, em todos os momentos, nós fazemos escolhas. Na nossa vida de relação, no nosso trabalho, com as nossas amizades, tudo. Todo momento nós estamos escolhendo, estamos exercendo a nossa capacidade de escolher, o nosso livre-arbítrio. Quando nós tivermos consciência de que a vida que eu terei lá na frente é fruto das minhas escolhas agora, se eu serei feliz ou não, se eu terei boa saúde ou não, se eu terei bons relacionamentos ou não, se eu terei dinheiro na conta ou não, isso vai depender do que eu estou escolhendo e fazendo agora. Eu não posso imputar essa responsabilidade para ninguém a não ser a mim mesmo. Então, nós vamos evoluir? Sim. Escolhendo? Sim. Fazendo sempre boas escolhas? Não, nem sempre. Isso é ruim? Não. Por quê? Porque de alguma forma isso nos ajuda a nos tornarmos seres melhores. Espíritos podem nos influenciar? É lógico que sim. Podemos ceder às suas influências? Com certeza. Tanto aquelas que nos levam para o caminho do bem, quanto aquelas que nos levam para o caminho, entre aspas, do mal. Mas sempre, em todas as situações, a escolha é nossa. E não podemos atribuir e nem passar essa responsabilidade para quem quer que seja. Bom, minha gente, em termos de questões, são essas, né? Até eu, enquanto falo aqui, estou sendo influenciado pelos espíritos que dirigem esse programa e com certeza sempre nos influenciam para o bem. Hoje nós temos uma mensagem do nosso querido irmão que já partiu, Dr. José Antônio Vieira de Paula, que vai nos trazer uma mensagem assim, ó, quando a obsessão bate à nossa porta. Como ela é uma mensagem de 15 minutos aproximadamente, nós vamos hoje interromper nosso programa um pouquinho mais cedo para que, né, com esses 15 minutos, o programa Além da Vida acabe ali por volta das 9h30 da manhã. Então aqui nós vamos nos despedindo, né, deixando o nosso muito obrigado a todos os que nos ouviram e nos acompanharam nesse programa. Meu abraço aí para o Zé Miguel, que está indo para o seu trabalho no seu VV, no CVV, que os espíritos o acompanhem e o inspirem nas conversas aí com aquelas pessoas que tanto necessitam. Aos nossos amigos que estão nos ouvindo, um bom domingo, né, com muita paz, com muita alegria, com Deus no coração,
curtam suas famílias, seus amores, né? E aproveitem bem. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser, no próximo mês. Grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Olá, amigos. Me recordo que no início da década de 90 já frequentávamos a casa espírita, já estudávamos a doutrina e dávamos plantão na Santa Casa de Cambé como médico. Quando fomos chamados numa tarde, umas 2 horas da tarde, para atender fora do hospital uma paciente que estaria numa crise nervosa bastante violenta. Nunca tínhamos a saído a atender fora do hospital, porque dentro do hospital tínhamos os recursos necessários. Mas naquela época não tinha esse sistema do SAMU, do SIAT, do socorro, né? Tão eficiente hoje em quase todas as cidades do Brasil. Fui sozinho, desci, fui recebido pela família que estava empolvorosa, bastante angustiada, dizendo que uma das irmãs dela era uma senhora bem idosa, com 2 ou 3 filhas solteiras de mais de 40 anos. E uma delas estava na cama, em crise de nervos. Quando eu cheguei à porta do quarto, a mulher falou: tome cuidado, ela está muito agressiva. Eu não tinha ideia do que iria encontrar. Bati, escutei gritos lá de dentro, abri a porta, encontrei uma mulher deitada numa cama de casal, sozinha, ela era solteira, completamente transtornada. Ela não estava em nenhuma condições reais de um ser humano. Você via que ela estava totalmente atormentada. Na verdade, não era nem ela quem falava ali. Ela estava, na visão espírita, sofrendo um processo gravíssimo de subjugação, que Allan Kardec chama também de possessão espiritual. Ela gritava. Quando ela olhou para mim, ela juntou um crucifixo que ela tinha ao lado dela e jogou na minha direção. Eu procurei conversar com bastante serenidade, com bastante tranquilidade, mas vi que ela não ouvia nada que eu falava. Eu olhava para ela, percebia que ela estava completamente fora de si e que eu precisaria de medicações para tirá-la daquele estado. Mas era evidente, eu já com a experiência espírita, de que o caso dela, para ser realmente resolvido, precisaria de um tratamento espiritual, e eu não sabia qual que era a concepção religiosa daquela família. Mas liguei, pedi que trouxesse uma enfermeira do hospital com a medicação sedativa. Ela veio com mais uma outra pessoa, seguraram a mulher, fizeram a injeção. Ela ficou sedada, prescrevi a medicação. E quando estava saindo, a dona da casa falou bem tranquilamente: o senhor frequenta o seu Hugo ali, né, o centro espírita? Eu falei: exatamente. O senhor não acha que o caso dela é um problema espiritual? Eu falei: olha, é muito provável. Eu acho que assim que ela sair desse quadro, vocês já vão começar a medicá-la com essa medicação que eu prescrevi, e marque, agende lá com o seu Hugo uma conversa para iniciar o verdadeiro tratamento que poderá levá-la à solução definitiva desse problema. Então eu vou mostrar para vocês hoje o que Allan Kardec nos propõe para orientar a solução definitiva de um quadro desse, que não se soluciona do dia para a noite. Então, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletâneas de preces, no item 81, quando Allan Kardec vai falar da prece pelos ventres obsidiados. Obsidiados é o termo escolhido para dizer a pessoa que está sofrendo a ação negativa de um espírito inferior, a obsessão. Então,
Então Allan Kardec nos diz assim, primeiro, nas primeiros parágrafos, ele dá uma definição muito rápida do que ele já estuda sobre obsessão no livro dos médiuns. Ele fala que a obsessão é a ação continuada que um mau espírito exerce sobre uma pessoa e apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral. Então fica perturbando a pessoa nas decisões dela, no comportamento, fazendo com que ela seja uma pessoa que cause até mal-estar nos ambientes em que vá, até sinais exteriores de completa perturbação mental e até do próprio organismo. No caso daquela mulher, uma perturbação mental evidente, como se fosse uma doença psiquiátrica. E aí Allan Kardec acrescenta, ao redor da Terra, há grande quantidade de maus espíritos devido à inferioridade moral dos habitantes que aqui estão no nosso mundo. Então, como o nosso mundo é povoado por espíritos inferiores, à medida que desencarnam, continuam inferiores e exercendo influência negativa sobre as pessoas que aqui vivemos. E a obsessão é um dos flagelos da humanidade. Então existe na Terra vários tipos de padecimentos, de sofrimentos, e um deles é essa perseguição espiritual. E ela só é possível pela imperfeição moral de quem a sofre. Então aqui ele dá uma definição bem resumida, dizendo que existem os espíritos inferiores, porque a Terra é um planeta de espíritos inferiores, que nós sofremos a ação desses espíritos porque nós somos inferiores, que para nos libertarmos dessas entidades, bastará que nós nos transformemos moralmente. Na maioria das vezes, na proposta que Allan Kardec vai nos fazer, ele diz assim, comparemos a obsessão espiritual a uma doença física. Para nos libertarmos de uma doença física, nós temos que fortalecer o corpo para que ele se defenda contra aquela agressão que vem de fora, contra aquela bactéria, contra aquele vírus. Para nos defendermos das agressões espirituais, nós temos que fortalecer o espírito na fé e nas virtudes. Então aqui que ele propõe, mas ele diz que isso só muitas vezes não é o suficiente, dependendo do grau da inferioridade do espírito que nos agride, que às vezes o espírito é tão cruel que ele é tenaz, ele não abre mão da sua vítima, e que as causas, aí Allan Kardec vai falar das causas, ele diz assim, quase sempre a causa é o resultado de uma vingança exercida por um espíritos e que tem sua origem em relações entre o encarnado e o desencarnado, de vidas pregressas. Então é um ódio construído através dos tempos e que prossegue. Aí então Allan Kardec ele faz uma análise dizendo assim, na Terra se diz, morto a cobra, acaba o veneno. E não é verdade na questão espiritual, porque quando morre um indivíduo, ele continua no mundo espiritual e pode se tornar mais perigoso do que quando estava encarnado. Então os séculos passam e os processos espirituais prosseguem, exigindo uma solução, e que Allan Kardec vai dizer é permitida por Deus isso, porque está dentro das suas justas leis de causas e efeitos. Se o indivíduo nos persegue, nos odeia, é porque ele foi vítima nossa de alguma atitude cruel nossa no passado. Então é a hora do reencontro dos inimigos de ontem, ainda na vida atual. É a proposta divina para a reconciliação. Por isso que quando Jesus vem nos oferecer os ensinamentos da libertação, da perseguição espiritual, o Cristo diz, reconciliai-vos com os vossos inimigos, enquanto caminhais com eles. Então Jesus nos propõe a reconciliação com o inimigo de ontem, a única forma de encerrar o processo, e Allan Kardec vai estudar isso dizendo, para nos libertarmos do espírito, precisamos afastá-lo. Ele é carregado de energias negativas, densas, por causa do ódio que ele carrega. E para afastarmos uma carga de energia negativa que está sobre nós, ele precisa de uma energia muito positiva, que nós, como espíritos inferiores, não temos. Então, se nós não conseguimos a transformação moral suficiente para vencermos e nos libertarmos naturalmente, é necessária a intervenção de terceiros, espíritos mais evoluídos, pessoas que trabalham no bem,
que são aqueles verdadeiros homens de bem, os verdadeiros espíritos, no caso do espiritismo, a quem nós devemos recorrer para que ele tenha ascendência moral sobre os espíritos. E diz Allan Kardec assim, é preciso agir sobre o fluido, sobre as energias, mas também sobre a mente do espírito, sobre o ser inteligente. Puxa, gente, como que a gente vai dialogar com um espírito que está urrando de ódio, como no caso daquela mulher? Como que você vai conversar? Eu me recordei de uma palestra que eu assisti uma vez, de um grande expositor espírita. Ele apresenta um caso muito interessante, muito curioso, de um circo, onde havia um elefante, que era a parte mais importante da apresentação. Esse elefante vivia preso em grilhões, né, em algemas, e ele era ensinado. E ele entrou num estresse violento e começou a ficar agressivo ali no palco, com todo aquele público, querendo arrebentar, quase que arrebentando aquelas algemas, e virou aquele alvoroço, virou aquela balbúrdia, virou aquele susto, aquele pânico, gente correndo, quando o dono do circo veio com uma espingarda para executar o elefante. Quando ele se aproxima, diz o orador que uma das pessoas da plateia, que nada mais, nada menos que Rudyard Kipling, o indiano, né, o britânico indiano, nasceu em Bombaim, na Índia Britânica, o grande escritor da história de Mowgli, né, o famoso escritor inglês, né, britânico, que escreveu o livro das Selvas, que conta a história de Mowgli, escreveu o poema If, né, muito bonito, conhecido, reconhecido, que fala se o homem fosse, e dá uma descrição do que seria o homem ideal. Ele estava ali, ele como indiano, ele pede ao dono do circo que não mate aquele elefante, que ele entendia o ódio, aquela agressividade daquele elefante, que ele sabia por que aquele elefante sofria, como acalmá-lo. E ele vai se aproximando do elefante e começa a cantarolar uma canção indiana muito antiga. E o elefante começa a se embalar, criar um movimento, e vai se embalando naquela cantiga e se acalma. E aí então o dono do circo consegue levá-lo lá para a sua área de detenção, e agradece a Rudyard Kipling, né, e pergunta o que ele fez, como é que ele conseguiu. Ele falou, lembrei quando eu era criança lá na Índia, eu via aqueles meninos indianos darem banho nos elefantes nas beiras dos rios, nas beiras às vezes de um açude. Eles banhavam o elefante cantando essas cantigas, e os elefantes gostavam muito, era um ambiente muito prazeroso para ele. Então eu me recordo que quando esses espíritos nessa natureza se manifestavam cheios de ódio, urrando nas manifestações das mesas mediúnicas, que é onde se há o diálogo, se trava o diálogo entre o espírito superior, que envolve o dirigente da reunião, que tem que ser um indivíduo com ascendência moral sobre os espíritos inferiores, tem que ser um homem de bem, e ele se envolve naquelas energias superiores. O diálogo é de ternura, não é um diálogo de agressividade, de alguém que vai expulsar alguém, como o dono daquele circo que chega com uma arma para acabar com a vida daquele elefante. Não, é de ternura, é de amor. Me recordo que uma vez o Sr. Hugo conversava com um espírito tão agressivo e começou dizendo, meu irmão, o espírito parou através do médium pelo qual se comunicava, e falou, por que você me chama de irmão? Até hoje me chamaram de demônio. E aí o Sr. Hugo começa a dizer, porque você é meu irmão. Nós somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus. Fomos criados para evoluir, para nos tornarmos melhor. Nós não podemos nos estagnar nesse estágio do ódio, do desejo da vingança. É necessário que nós encontremos de novo a paz que nós perdemos. E ele foi conversando com tanta ternura, de maneira que foi elevando o teor vibratório da mente daquele espírito cheio de ódio. E o espírito pôde perceber ao seu redor outras entidades que ele não via, porque vibravam numa outra dimensão. E ele começou a ver um ente querido seu que se aproximava com tanto carinho, que veio abraçá-lo chamando de meu filho.
acalme o teu coração, tudo já passou, estamos todos bem. Aqueles que sofremos naquela época, continuamos vivos, a morte não existe. E foi pacificando o coração daquela criatura, e ali ele se quedou, e ali ele começou a sua modificação. Então não foi só acalmar a pessoa, a vítima, não foi só propor a ela a sua transformação moral, mas também trabalhar na mente, no coração do espírito agressor, que é nosso irmão. É essa a proposta que o Espiritismo nos faz. Ele diz assim, diz Allan Kardec, para concluir: para assegurar a libertação é preciso levar o espírito perverso a renunciar às suas más intenções, fazer nele nascer o arrependimento e o desejo do bem. Então pode-se ter a dupla satisfação de libertar o encarnado e de converter um espírito imperfeito. Essa é a proposta do Espiritismo. Um grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.